Muito bem, a palavra do Senhor que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 39, diz a palavra de nosso Pai Celestial na expressão de nosso Cristo, que vieram nessas palavras do lábio sacrossanto de nosso Senhor. O sinal da ressurreição. Título de nossa mensagem: Jonas, profeta de má vontade. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, Mateus capítulo 12, versículo 38 ao versículo 40, para nossa meditação. Queridos irmãos, amigos, Jonas, profeta de má vontade, na primeira metade do 8º século a.C., por volta de 750 a 790 anos, durante o reinado de Jeroboão, Jeroboão II, segundo de Israel. Então, lá em 2 Reis 14, 23 a 35 está escrito: ele era filho de Amitai, Jonas, capítulo 1, versículo 1, e assim veio da cidade de Gate, em Zebulon, uns 7 quilômetros aproximadamente ao nordeste de Nazaré. Em 2 Reis 14, 25, Josué 19, 13. A cidade onde Jesus foi criado, século depois, lá na cidade de Nazaré, que ficava cerca de 7 quilômetros ao nordeste, glória a Deus, esse lugar, Gate, onde Jonas veio para habitar em Nazaré. Então, o livro de Jonas trata principalmente da cidade de Nínive, mas o plano do fundo envolve a situação política de Israel também. Deus, glória a Deus, sempre tendo esse projeto para a salvação. Durante o reinado de Jeroboão II, Israel prosperava economicamente, gozava de um período de domínio sobre os territórios ao seu redor. Era um povo abençoado. O povo achava-se seguro, mas também sabia da crescente ameaça apresentada pelo Império Assírio. Sempre tinha aquele povo ali que poderiam estar trazendo alguma coisa de ruim para eles. Então o perigo de ataque dos assírios era ainda maior do que Israel pensava, pois Deus estava se preparando para usar este império, vejamos bem, para castigar seu povo rebelde. Tem pessoas que dizem: Deus é amor, Deus não castiga. Engana-se alguém que fala dessa forma. Deus é amor de verdade, mas castiga o filho a quem ama. Qual pai que não castigaria o filho que necessitasse de castigo? Então, da perspectiva de um patriota israelita, nada seria melhor do que o enfraquecimento do povo da Síria. Quando Deus mandou Jonas a Nínive para avisar sobre o castigo iminente desta cidade, o profeta se rebelou. Se Deus destruísse aquela cidade principal dos assírios, Israel ficaria mais seguro. Jonas tentou fugir da presença do soberano Criador do universo. Foi uma mensagem que Deus manda ele pregar, ele vai fugir, vai para distante. Mas ele não conseguiu. A palavra de Deus nos diz que ele não conseguiu, que Deus impediu a sua fuga, e este acabou obedecendo
e pregando aos ninivitas. Quando Deus quer, ninguém foge. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem foi recebida pelo povo e todos os habitantes de Nínive se arrependeram. Glória a Deus. Quando Deus viu o arrependimento e poupou a cidade, Jonas ficou bravo. Então ele pregou a verdade, que causou o efeito que Deus queria. Mas o próprio profeta não queria ver a conversão desse povo. Assim tem pessoas que pregam por aí, que apenas pregam, mas não quer ver o povo de Deus andar direitinho, convertido. Eles levam as pessoas a outro destino. Por isso, irmão, nós temos que ter o cuidado de ouvir a palavra, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também temos que saber quem nós estamos ouvindo. Se essa pessoa mesmo está falando dentro das páginas da Bíblia Sagrada. É bom você conferir quando alguém está pregando, ver se está ali dentro mesmo, se é para aquele objetivo o qual está sendo exposto, está sendo pregado. Porque hoje tem muitos pregadores aí expondo pregação do dízimo, pregação do sábado, pregação da velha lei. Isso aí passou. Então podemos analisar o conteúdo de Jonas observando para onde ele corria. Primeiro capítulo nos conta, portanto, a história de como o profeta correu de Deus, tentando em vão fugir da presença do Senhor. É o primeiro capítulo, fugir em vão, que ninguém foge. O salmista diz, e outros diz, para onde iremos da tua presença, Senhor? Pois se cavar, o Senhor ali está. Se eu for subir, lá é o teu trono. Se eu for para a esquerda, para a direita, em todos os lugares, o Senhor está. Aleluia. No capítulo 2, fala sobre o profeta desesperado. Na barriga de um grande peixe, quem sabe uma baleia ou uma outra criatura marinha, que a Bíblia revela como uma baleia. A palavra que nos dá aqui, portanto, é baleia. Então, e mostra como ele correu para Deus. Mostra, portanto, ali o seu arrependimento. Ele queria, portanto, que Deus o entendesse, que Deus o abençoasse, mas não queria que aquela bênção chegasse àquele povo, pessoal de Nínive. No capítulo 3 mostra, portanto, a obediência de Jonas, agora correndo com Deus e pregando a mensagem divina na cidade de Nínive. Aleluia. Meus irmãos, amigos, como é bom obedecer ao Senhor, pregar o Evangelho como ele é, não distorcer, não levar para outros níveis ou outros rumos, mas pregar como o Senhor Jesus manda. Encerra, portanto, no capítulo 4 a história com o relato da atitude ruim do profeta, correndo contra Deus e reclamando sobre sua misericórdia. Jonas queria sim a misericórdia para si, mas não gostou quando Deus mostrou sua graça aos ninivitas. Tem gente que é assim, ele prega que Deus faz isso, que Deus cura, que Deus salva, mas quando a pessoa aceita a verdade, ele agora começa a levar a pessoa para outros rumos, outros lugares. Por exemplo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva às mansões celestiais. Mas tem alguém que fica lhe levando lá para o profeta Jonas. Aqui é só um exemplo, nós estamos falando, né? Mas tem gente que diz, olha, o Jonas fez isso. Tem outro que diz, não, nós temos que levar lá para Malaquias, nós temos que levar lá para Isaías. E não é isso. Já no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos servir a dois ao mesmo tempo. Ele faz até uma figura de uma mulher que casou. A mulher casou, então aquela mulher casada, pode observar na sua Bíblia, no capítulo 7 de Romanos, desde o início até o versículo 4, 5, pela aí, está escrito que a mulher casou, enquanto o marido vive, ela está casada, não pode ter outro, senão seria uma adúltera. E aí ele diz, no versículo 4, assim sois vós também, meus irmãos, não podemos servir a outro. Quer dizer, nós seguimos ao Evangelho. O Evangelho em que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo.
Porque as pessoas confundem a Bíblia com o Evangelho. A Bíblia não é Evangelho. A Bíblia contém o Evangelho no Novo Testamento. Toda a Bíblia não é Evangelho. A Bíblia mostra o dente por dente, olho por olho, a situação do Velho Testamento, que isso não seria Evangelho. Era a situação de um Deus misericordioso tentando salvar e curar, conduzir aquele seu povo de Israel, os hebreus, ao seu caminho, mostrando aquele povo. No entanto, era dente por dente. A pessoa que matasse, ia morto. Se cortasse um dedo de alguém, cortava o dedo dele também. Se tirasse o olho de alguém, tirava o olho de alguém. Era assim. Hoje nós não vivemos mais nessa situação. Pela misericórdia de Deus, nós vivemos na graça do Senhor. Glória a Deus. Então, nessa graça, nós vamos continuar andando. Aleluia. Então, ele queria para si a graça. No entanto, não gostou quando Deus mostrou a sua graça aos ninivitas. Temos que ter o máximo de cuidado, meus irmãos, e colocar nossa fé em Cristo, sabendo que homem nenhum, igreja nenhuma, nenhuma religião salva. Igreja, isso ou aquilo, não. A única igreja é a igreja de Cristo. Essa sim tem autoridade de ligar você no céu e de desligar também se você errar. Mas essa é a igreja que prega o Evangelho, que anda conforme a palavra do Senhor, é edificada no Evangelho. Jesus disse: eu assemelhá-lo-ei um homem prudente, aquele que foi construir e cavou fundo as suas cavas, fez bem fundo, lançou ali os alicerces, edificou a sua casa. Então veio o vento, veio a chuva e não houve problema nenhum, porque estava edificada na rocha. Assim também é o homem que edifica a sua fé em Cristo, que está na base do Evangelho, não edificando a sua vida em acordo ou desacordo de quem quer que seja com a palavra de religião ou histórias que não têm fundamento para os dias de hoje. Ninguém pode comprar a salvação. Tem muitos que pensam: eu vou pagar essa quantia aqui, o pastor disse que eu tenho que ser fiel, senão eu não vou para o céu, então tenho que dar os meus 10%, porque veio lá na Bíblia, mas ele não entendeu que nós não temos que seguir a palavra simplesmente Bíblia, mas nós temos que seguir a palavra Evangelho de Cristo. Aí sim, o Evangelho está na Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós sabemos que a velha aliança passou. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27 e 28, quando ele ministrava a ceia. Ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão de pecados de muitos. Pecado de muitas pessoas, não de todos, porque nem todos querem. Então, mostrando aqui a situação de Jonas, a história dele, fato ou mito? Pessoas que negam a possibilidade de milagres têm graves problemas com o livro de Jonas, porque tem pessoas que não acreditam em milagres. Então, sugerem que ele seja um mito ou uma fábula com valor simbólico, mas que os acontecimentos registrados nele nunca aconteceram. Assim eles pensam. Meu irmão, se procurarmos explicações naturais, realmente teremos problemas. Uma criatura marinha que pode engolir um homem e mantê-lo vivo por 3 dias, qual seria? Então, trabalhamos com os seguintes fatos, glória a Deus, de fora do livro de Jonas. Por exemplo, Jonas é um personagem histórico da época de Jeroboão, lá em 2 Reis 14, 25. É verdadeiro isso, porque Jesus citou o exemplo de Jonas como história verídica, lá em Lucas 11 e 29 a 30, e também o que nós fizemos a leitura em Mateus capítulo 12, versículo 38 até o 40, quando ele diz: então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Mas ele lhes disse: uma geração má, foi o que ele respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias
e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia. Então é verídica. Jesus falou sim, glória a Deus. Alguém possa até dizer que não, mas para mim, para você que acredita no Evangelho de Cristo, é verdadeira. Aleluia. Jesus é verdadeiro. Então Jesus comparou a sua própria ressurreição com a vitória de Jonas. Então, aí está falando da ressurreição. Além destas considerações, a evidência interna apoia a conclusão que seja um livro histórico, glória a Deus, pois se apresenta como narrativa de fatos acontecidos envolvendo pessoas e lugares reais, aleluia, e não em forma de fábula. Afinal, meu irmão, glória a Deus, a questão da veracidade do livro de Jonas é uma questão de fé, aleluia. Se você tem fé, então procure estabilizar sua fé, colocar sua fé arraigada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aleluia. As pessoas que rejeitam como histórico este livro mostram a sua falta de fé. Fé num Deus Todo-Poderoso, capaz de realizar os milagres contidos na história de Jonas. Por essa causa, chamo a sua atenção. Coloquemos a nossa fé em Cristo Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou. E assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe e depois foi pregar a cidade de Nínive, assim também Cristo esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, lá no seio da terra, aleluia. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou vivo, maravilhoso, aleluia. Passou cerca de 40 dias com seus discípulos, ensinando a pregar o Evangelho. Uma das ordens importantes de milagres que ele diz na sua palavra é: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então veja que ele diz: quem crê e for batizado. Marcos capítulo 16 e versículos 16 e 17. Então, meu irmão, é esta a palavra de salvação, palavra do Evangelho, e mostra, portanto, a fraqueza de um homem que era chamado Jonas, profeta de má vontade, que não foi pregar a palavra como Deus tinha autorizado, sofreu as consequências. E aqui estamos nós, pela misericórdia de Deus, lembrando a você, meu irmão, que temos que levar esta palavra a milhares e milhares de pessoas que venham ouvir, para que em breve, quando Jesus vier, possa nos levar às mansões celestiais, glória a Deus, e nós possamos ir levando conosco a nossa fé, a nossa vitória, o nosso nome escrito no livro da vida, a nossa alegria de ter obedecido a palavra, aleluia, e ter nos tornado irmãos, amigos e filhos de Deus, por obediência e aceitação do nome de Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, se falta alguma coisa em nós, compreensão, entendimento, amor, o que falta, meu Pai, completa em nosso coração e nos faça uma ovelha, nos faça um filho obediente, para a glória do teu nome, te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Você está orando conosco, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde.